Pare e pense por um momento. Quantas vezes na última semana você respondeu no automático, tudo bem, ou normal? A pergunta, como você está? 10, 20. E agora, a pergunta crucial. Quantas dessas vezes a resposta foi realmente sincera? E se eu disser que esse hábito inofensivo, esse ritual social, na verdade está minando lentamente a sua autoconsciência e a sua força interior? E se houver uma resposta que não apenas substitua o vazio normal, mas que transforme essa pergunta banal num ponto de crescimento e numa demonstração da sua vontade inabalável? Neste vídeo, nós vamos muito além de apenas aprender uma nova frase. Vamos desvendar o código de pensamento dos antigos estoicos, imperadores e filósofos, para criar a melhor resposta possível para o como você está. Uma resposta que vai mudar não só a forma como os outros te veem, mas também como você enxerga a sua própria vida. Fique comigo até o final, e você descobrirá como uma simples conversa pode se tornar o treino diário do seu espírito. Antes de passarmos às palavras concretas, vamos dar um salto no tempo para a Grécia e Roma antigas. Foi lá que o estoicismo nasceu. Esta não é uma filosofia empoeirada para sábios barbudos de toga. Imagine-a como um sistema operacional para a mente humana. Um sistema criado para funcionar nas condições mais estressantes, no campo de batalha, na arena política ou no exílio. Pessoas como o imperador Marco Aurélio, que governou um vasto império assolado por guerras e pragas, ou Sêneca, conselheiro do notório imperador Nero, ou Epicteto, que passou de escravo a um influente mestre. Todos eles usaram o estoicismo como uma ferramenta prática. O objetivo deles não era apenas debater sobre a virtude, mas vivê-la a cada dia. Eles buscavam manter a paz interior e a clareza mental, mesmo quando o mundo ao redor estava desmoronando. E a ideia central que nos deixaram resume-se a uma distinção simples, mas incrivelmente poderosa: o que está sob nosso controle e o que não está. É sobre este fundamento que vamos construir a nossa resposta ideal. Então, vamos começar pela análise do cerne da questão. Onde está a raiz do problema com a frase "está tudo bem" ou "tudo normal"? Imagine uma manhã típica. O despertador falhou. Você derramou café na camisa, ficou preso no trânsito, e sua cabeça já está girando com uma lista de dezenas de tarefas urgentes e preocupações. Dentro de você está a fúria de um furacão de emoções, irritação, ansiedade, pressa. Aí você entra apressado no escritório, e o primeiro colega sorrindo pergunta: "Olá, como vão as coisas?" E o que é que você dispara no piloto automático? "Tudo bem, e você?" Nesse exato momento, ocorre uma microtraição a si mesmo. Você não está apenas escondendo seus sentimentos, você os invalida. Você está dizendo a si e ao mundo que todo esse caos interno não é importante, que é normal. Ao repetir isso dia após dia, nós treinamos nosso cérebro a ignorar os nossos próprios sinais. Criamos uma desconexão entre o que sentimos e o que dizemos. Esse hábito não é mera cortesia, é uma forma de auto-engano que nos impede de sermos honestos conosco e de vivermos a vida de forma consciente, com todos os seus desafios e dificuldades. O estoico, por outro lado, busca a honestidade absoluta com a realidade, e o primeiro passo para isso é parar de mentir sobre o próprio estado interior. Agora, vamos focar na pergunta em si. Na grande maioria das vezes, o "como vai?" ou "tudo bem?" não é uma pergunta de verdade. É uma senha social, uma saudação puramente ritualística que não exige e nem espera uma resposta profunda e honesta. A pessoa que pergunta provavelmente está apressada e não está pronta ou disposta a ouvir um relato detalhado sobre o seu estado. Ela espera ouvir o "tudo bem", a palavra código, para poder seguir o seu caminho em paz. Ao entender isso, caímos numa armadilha. Se respondermos de forma honesta e detalhada, quebramos as regras implícitas desse jogo social e colocamos o nosso interlocutor numa situação embaraçosa. Mas se dermos a resposta padrão,
Nós nos traímos, como já havíamos concluído. Parece que não há saída. Mas o estoico, no entanto, não vê nessa situação um beco sem saída, mas sim uma oportunidade. Ele entende que o propósito da resposta não é informar o interlocutor, que, na verdade, nem está a ouvir. O objetivo de uma resposta estoica é diferente. É usar o momento exato em que a pergunta é feita para lembrar a si mesmo dos seus princípios fundamentais. É transformar uma troca social vazia num exercício mental, num ato de pura consciência e atenção plena. A sua resposta não é destinada tanto aos ouvidos da outra pessoa, mas sim à sua própria consciência. É um ajuste instantâneo, uma calibração do seu compasso interior. Para realmente captar a essência da resposta estoica, temos que absorver a ideia central do estoicismo. Esqueça por um momento aquela imagem do indivíduo insensível e impassível que associamos à palavra estoico. O verdadeiro estoicismo não é sobre reprimir as emoções, mas sim sobre entendê-las corretamente. E a chave para isso é a chamada dicotomia do controle. Imagine que todas as coisas e eventos do mundo podem ser divididos em duas caixas. Na primeira caixa, colocamos aquilo que está inteiramente sob o nosso domínio. Nossos pensamentos, nossos julgamentos, nossas decisões, nossas ações. E só. A lista, na verdade, é bem curta. Já na segunda caixa, que é muito maior, guardamos todo o resto. O clima, a situação econômica, o trânsito, as palavras e atitudes dos outros, nossa saúde, nossa reputação, nosso passado e até mesmo o nosso futuro. O estoico diz: a sua felicidade e a sua paz de espírito dependem de qual caixa você escolhe para concentrar a sua atenção. Se você se preocupa com as coisas da segunda caixa, você está fadado ao sofrimento, pois está tentando controlar o incontrolável. Mas se você canalizar toda a sua energia para as coisas da primeira caixa, você alcançará uma força interior inabalável, porque ninguém e nada pode forçá-lo a pensar ou a agir de uma certa maneira sem o seu consentimento. Agora, vamos aplicar esta poderosa ideia da dicotomia do controlo à nossa própria questão. Quando alguém pergunta, como vai? Está, na verdade, a perguntar sobre os acontecimentos da sua vida. Ou seja, o conteúdo daquela segunda caixa, a que não podemos controlar. Os engarrafamentos, o comportamento do chefe, a saúde dos seus entes queridos, as flutuações financeiras. A resposta comum, seja ela ótima ou péssima, foca-se inteiramente nessas circunstâncias externas. Se o trabalho corre bem, dizemos ótimo. Se ficamos doentes, respondemos não muito bem. Dessa forma, atrelamos o nosso estado interior a coisas que estão fora do nosso controlo. Tornamo-nos um catavento, virando a cada sopro dos ventos dos acontecimentos externos. O estoico, no entanto, faz exatamente o oposto. O seu estado não é determinado pelo que acontece, mas pela forma como ele escolhe reagir. O seu estado é o conteúdo da primeira caixa. As suas ideias estão em ordem? Está a tomar decisões ponderadas? Está a agir de forma virtuosa? Portanto, a resposta estoica a como vai deve mudar o foco daquilo que não controlamos, o externo, para o que controlamos, o interno. Essa resposta deve refletir não o estado do mundo à sua volta, mas sim o estado do seu espírito, da sua vontade. Este é um desvio de perspectiva fundamental que muda absolutamente tudo. Então, qual é o primeiro componente da resposta estoica ideal? Consiste em aceitar a realidade como ela é, sem julgamentos emocionais. Os estoicos nos ensinam que os eventos por si só não são bons nem maus. Eles simplesmente são. O que os torna bons ou maus são as nossas avaliações. Por exemplo, a chuva não é mau tempo, é apenas água caindo do céu. O que a torna má é o nosso julgamento, talvez porque queríamos fazer um piquenique. Um engarrafamento não é um pesadelo, é apenas um grande número de carros parados no mesmo local. O que o transforma em pesadelo
é a nossa impaciência e a nossa irritação. Por isso, quando um estoico analisa o seu dia, ele não diz: tive um dia horrível porque o meu chefe gritou comigo. Ele dirá: hoje aconteceram coisas que eu não podia controlar, como as palavras de outra pessoa. Esta abordagem elimina o drama da equação e permite-nos ver a situação com clareza. Isto não significa que devemos ignorar as dificuldades. Pelo contrário, significa encará-las de frente, sem lhes colar os rótulos de bom ou mal. Este é o primeiro passo para ganhar controlo. Parar de lutar contra a realidade e simplesmente aceitá-la como um facto. Esta é a base para uma resposta calma e ponderada. Vamos analisar isso com um exemplo concreto. Imagine que você teve um dia realmente difícil. Falhou numa apresentação importante. Isso é um facto, um evento externo. Uma pessoa comum, ao ser perguntada: como você está? Provavelmente responderia algo como: horrível, eu estraguei tudo hoje, está tudo a ir por água abaixo. Nessa frase estão misturados o facto, a avaliação negativa e a catastrofização do futuro. Já a abordagem estoica começa por separar o facto do julgamento. Facto: a apresentação falhou. Julgamento: eu sou um fracasso, tudo é horrível. O estoico foca-se no facto. Mas como expressar isso numa conversa sem parecer um robô? Em vez de estou a ter um dia horrível, pode-se dizer: hoje enfrentei certos desafios, ou o dia trouxe resultados inesperados, sobre os quais estou a refletir. Repare que nestas frases não há queixa nem desespero. Existe apenas a constatação do facto. Houve dificuldades, mas nelas também se sente dignidade e ausência de pânico. Você não nega o problema, mas também não permite que ele defina o seu estado interno. Você reconhece que o mundo lhe lançou uma tarefa, e você a vê como um desafio a ser resolvido, e não como uma catástrofe. Isso muda toda a sua química interna. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e torna-se um observador, um explorador da sua própria vida. Depois de aceitarmos a realidade sem julgamentos, chegamos ao segundo e mais crucial componente da resposta estoica. Este consiste em mudar o nosso foco para a reação, para aquilo que está, de fato, sob o nosso controle. Se a primeira parte lida com a segunda caixa, o evento em si, o que aconteceu. A segunda parte é a primeira caixa, o que eu decido fazer com isso. Marco Aurélio escreveu em seu diário: escolha não se sentir ofendido, e você não será. Não se sinta ofendido, e a ofensa não existirá. Isso não é sobre fingir que nada aconteceu. Pelo contrário, significa reconhecer que existe um intervalo entre o evento e a nossa reação a ele. E é justamente nesse intervalo que reside toda a nossa força e liberdade. Ao enfrentar um desafio, o estoico se pergunta: que virtude posso manifestar nesta situação? Coragem, moderação, justiça, sabedoria. Sua principal tarefa não é alterar as circunstâncias externas, mas sim reagir a elas da melhor maneira possível. Por isso, suas ações estão sempre em ordem se ele age corretamente, mesmo que o mundo inteiro esteja desmoronando à sua volta. O seu sucesso não é medido por conquistas externas, mas sim pela qualidade das suas decisões internas. Esta é, afinal, a inexpugnável cidadela do espírito sobre a qual os estoicos escreveram. Voltemos ao nosso exemplo daquela apresentação que não correu bem. Já tínhamos formulado a primeira parte da resposta. Hoje enfrentei alguns desafios. Agora adicionamos o segundo componente, focando na nossa reação. A resposta completa pode ser: encontrei desafios hoje, e esta é uma excelente oportunidade para praticar resiliência e analisar os meus erros. Ou, ainda mais curto e poderoso: os eventos que acontecem estão fora do meu controlo, mas eu controlo totalmente a minha reação a eles, e com isso, estou perfeitamente bem. Sinta a diferença. Esta frase irradia força, não fraqueza. Você não está a queixar-se, está a constatar um facto e a declarar imediatamente a sua posição ativa.
Não é uma vítima, mas sim um aprendiz que tira lições. Não está quebrado, está em treino. Uma resposta como esta, mesmo que seja dita para si mesmo e não para um interlocutor, muda instantaneamente o seu estado de espírito. Ela lembra-lhe onde reside, de facto, a sua força. Em vez de se afogar na autocomiseração, muda imediatamente para o modo de resolução de problemas e de crescimento pessoal. Cada dificuldade torna-se não uma maldição, mas sim um ginásio para o espírito. E esta é a essência da visão de mundo estoica. Há um terceiro nível, ainda mais profundo, na resposta estoica, o qual podemos chamar de ápice dessa filosofia. Trata-se do conceito conhecido como amor fati, a ideia de amar o próprio destino. Embora o nome soe um tanto dramático, a proposta é simples e elegante. Os estoicos, em particular Marco Aurélio e Epicteto, sugeriam que não devemos apenas nos resignar ao que acontece, nem apenas tolerar as dificuldades. A proposta era ir além, amá-las, aceitar tudo o que nos acontece como algo necessário e correto, como se tivéssemos sido nós mesmos a escolhê-lo. Por que fazer isso? Porque o universo, ou o logos, na visão deles, é racional e ordenado. Tudo o que acontece faz parte de um plano único e perfeito. E mesmo aquilo que nos parece ser um mal ou um revés, na verdade, serve à harmonia geral. Portanto, resistir ao destino é o mesmo que discutir com as leis da física. É inútil e consome muita energia. É muito mais sábio aceitar tudo o que acontece com gratidão, usando isso como combustível para manifestar as nossas melhores qualidades. Uma apresentação fracassada? Ótimo! É a chance perfeita para desenvolver a humildade e a diligência. A traição de um amigo? Maravilhoso! É uma oportunidade para praticar o perdão e a autossuficiência. Isso não é masoquismo, mas sim a forma mais elevada de aceitação da realidade, que nos concede uma sensação incrível de liberdade e paz. Como é que o conceito de amor fati transforma o seu mundo interior e a sua reação aos eventos? Ele destrói por completo a própria possibilidade de reclamação e descontentamento. Se você realmente acredita que tudo o que acontece é para o seu melhor, mesmo que ainda não compreenda o motivo, então você não pode ter um dia ruim. Você só terá dias repletos de lições e oportunidades de crescimento. Você para de dividir os eventos em bons e maus e passa a vê-los como um fluxo contínuo da vida, que está sempre a levá-lo na direção certa. Quando você alcança esse estado de espírito, a pergunta, como estão as coisas, deixa de ser um problema. Você não precisa procurar algo positivo para dizer. Você sente de verdade que tudo está exatamente onde deveria estar. Este estado de aceitação não depende de você ter sido promovido ou demitido. Depende apenas da sua escolha, a de aceitar e amar o seu destino. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias aleatórias e torna-se um participante ativo e grato no grande jogo da vida. A sua serenidade interior torna-se inabalável, porque já não se apoia em frágeis pilares externos. Ela está fundamentada numa confiança essencial no universo. Esta é, verdadeiramente, a fortaleza interior que jamais poderá ser conquistada. O ponto crucial que você precisa entender é este. A resposta estoica é, acima de tudo, um diálogo interno. Não é uma performance para o público. Muitas vezes, quem começa a estudar o estoicismo comete o erro de transformar essas frases em uma espécie de mantra, repetido apenas para parecer sábio ou inabalável. A pessoa diz, eu me foco no que posso controlar, mas por dentro está fervendo de raiva. Isso não funciona. As palavras são apenas a ponta do iceberg. Elas precisam ser um reflexo genuíno do seu processo mental. Por isso, antes de responder a alguém, responda a si mesmo. Se te perguntarem como você está, use isso como uma pausa intencional. Respire fundo e rapidamente escaneie a situação através da lente estoica. Primeiro, o que está acontecendo agora? Fatos crus, sem julgamento.
Segundo, o que disso eu posso controlar? Minhas atitudes e reações. Terceiro, qual é a melhor forma de eu reagir neste momento? Manifestar a virtude. Somente depois dessa rápida calibração interna é que sua resposta externa terá poder. Ela não será uma frase decorada, mas sim um reflexo sincero do seu estado. E as pessoas vão perceber isso. Elas não sentirão as palavras em si, mas sim a serenidade e a compostura interna que as sustentam. Vamos agora passar para algumas frases concretas que podemos usar no dia a dia. É crucial entender que não existe uma fórmula mágica ou uma única frase para todas as ocasiões. A escolha depende da situação, de quem é o seu interlocutor e de quão a fundo você deseja entrar naquele diálogo. Vamos começar com uma opção simples e versátil. Quando as coisas estão realmente difíceis e você não quer mentir dizendo que está tudo ótimo, mas também não quer ficar reclamando, você pode responder: estou focado no que está sob meu controle. Esta frase é elegante e multifacetada. Primeiro, é honesta. Você não está a afirmar que a vida está perfeita. Está subtilmente a dar a entender que existem desafios. Segundo, ela demonstra a sua postura proativa. Você não é uma vítima passiva, você é alguém que age e resolve. Terceiro, ela estabelece um limite claro. Você não está a convidar o interlocutor para uma longa discussão sobre os seus problemas, mas também não o está a afastar com grosseria. Essencialmente, esta frase é uma maneira educada de dizer: há coisas que não estão a correr como planeado, mas estou a lidar com isso, e a minha estabilidade interna não depende do caos externo. É a resposta de uma pessoa adulta e responsável, que assume a total responsabilidade pelo seu próprio estado de espírito. A segunda formulação prática, um pouco mais profunda e filosófica, é a seguinte: estou a praticar a virtude perante os acontecimentos do dia. Essa resposta pode parecer um pouco elaborada demais para uma conversa casual de escritório, mas é uma ferramenta incrivelmente potente para a sua autossintonia. O que isto significa? Significa que você enxerga tudo o que acontece, o bom e o mal, como uma oportunidade de treinar o seu caráter. Se é elogiado, pratique a humildade. Se é criticado, pratique a paciência. Se deparar com a injustiça, pratique a coragem. A vida, assim, transforma-se de um conjunto caótico de eventos no seu ginásio pessoal, a academia da alma. Esta resposta muda o foco do resultado para o processo. Não importa se você venceu ou perdeu no jogo exterior. O que realmente importa é como jogou, as qualidades que manifestou. E, para alguns, essa resposta pode ser o início de uma conversa interessante sobre os seus princípios. Para a maioria, soará apenas como um simples "estou a dar conta do recado", mas para si, será um lembrete poderoso da sua principal missão de vida: tornar-se melhor a cada dia, utilizando para isso qualquer material ou situação que surgir. Mas e se você não tiver tempo, nem vontade, de dar respostas tão elaboradas? E se for só uma conversa rápida de corredor, e você precisar da opção mais curta, mas ainda assim profundamente estoica? É aqui que entra o conceito de amor fati. A resposta, imbuída dessa ideia, pode ser extremamente simples: tudo é como tem de ser. Ou, ainda mais curta: tudo a seu tempo. Há uma profundidade imensa nessas frases. Elas não significam "está tudo bem" ou "está tudo mal". Significam a aceitação total da existência. Você não resiste à realidade, você flui com ela. É uma resposta desarmante. Não dá margem para mais perguntas, nem abre espaço para piedade ou compaixão. Transmite apenas uma aceitação e confiança tranquilas. Claro, é fundamental que seja dita não com um suspiro trágico, mas com um sorriso leve e quase imperceptível. O sorriso de quem sabe que, mesmo no caos, há uma ordem, e que confia nessa ordem. Esta é a arte maior do estoicismo no dia a dia. Expressar toda uma doutrina filosófica em poucas palavras, que ao mesmo tempo encerram uma conversa vazia
e fortalecem o seu próprio espírito. É a resposta perfeita para aqueles momentos em que as palavras são desnecessárias. É crucial não cair no extremo oposto. O estoicismo não é um convite para o desabafo completo com qualquer pessoa que cruze o seu caminho. Muitas vezes, quem está cansado do falso, está tudo ótimo, acaba por descarregar todos os seus problemas em ouvintes casuais. Isso também não é uma atitude estoica. Sêneca já alertava sobre a importância de selecionar bem os amigos e de não compartilhar o que é íntimo com qualquer um. A honestidade estoica é, antes de tudo, a honestidade consigo mesmo. Sua resposta deve ser verdadeira, mas não precisa ser detalhada. Você não tem obrigação de contar a um colega sobre uma briga conjugal ou sobre suas dificuldades financeiras. Isso é um assunto particular. O objetivo da resposta estoica não é transferir seus fardos para outra pessoa, mas sim confirmar sua capacidade de lidar com eles sozinho. É o equilíbrio entre a mentira, está tudo ótimo, e o desabafo inadequado. Está tudo péssimo, preciso te contar o que aconteceu. O estoico mantém-se no meio termo. Ele reconhece a existência de problemas, mas não os expõe publicamente. Ele foca no seu trabalho interno para resolvê-los. Isso é uma demonstração não apenas de força, mas de respeito, tanto a si mesmo quanto ao interlocutor, cujo tempo e espaço emocional você não sobrecarrega com detalhes excessivos. Mas afinal, o que acontece com a dinâmica da conversa quando você dá uma resposta dessas? Imagine que, em vez de um "tudo bem" automático para a pergunta "como você está?", você responda algo como "estou focado no que está sob meu controle". O que se passa na cabeça de quem ouve? Inicialmente, há um pequeno bug no sistema. A pessoa esperava uma senha social, mas recebeu uma frase que exige reflexão. Isso força o seu interlocutor a sair do modo automático por um segundo e pensar. A partir daí, surgem duas possibilidades. A primeira, e a mais comum, é que a pessoa entenda que você não está com cabeça para conversa fiada, acene com a cabeça e siga o seu caminho. E isso é ótimo. Você acabou de economizar tempo e energia, evitando um diálogo sem propósito. O segundo cenário. A sua resposta intriga o interlocutor. Ele pode perguntar: interessante. O que exatamente você quer dizer com isso? E é aqui que se abre uma oportunidade para um contato humano profundo e genuíno. Você pode compartilhar um pouco da sua filosofia, e um ritual vazio se transforma em uma conversa significativa. Dessa forma, uma resposta com um toque estoico funciona como um filtro. Ela elimina a comunicação superficial e abre a porta para interações autênticas, caso ambos estejam dispostos. Você deixa de ser um participante passivo nos jogos sociais e passa a definir o tom e a profundidade das suas próprias interações. Permitam-me desmistificar um mito muito popular. Muitas pessoas acreditam que a abordagem estoica leva a uma pessoa fria, distante e apática, quase robótica. Pensam que, ao responder dessa forma, você afasta as pessoas e se mostra insensível. Na verdade, acontece exatamente o contrário. O verdadeiro estoicismo conduz a uma profunda empatia e a um amor genuíno pelas pessoas. E por que isso ocorre? Porque quando você para de desperdiçar energia com o que não pode controlar, uma quantidade enorme de recursos internos é liberada. Você deixa de se irritar com pequenas coisas, não se ofende facilmente com críticas, nem entra em desespero por causa de contratempos. Sua mente se torna calma e clara. E a partir desse estado de tranquilidade, você consegue realmente ver e ouvir os outros. Você pode oferecer a eles não as suas próprias neuroses e queixas, mas sim o seu apoio e uma perspectiva mais clara. Um estoico não diz: "Não me importo com os seus problemas". Ele diz: "Eu vejo as suas dificuldades, e embora eu não possa resolvê-las por você, posso estar ao seu lado, mantendo a minha calma e clareza mental, para te ajudar a focar no que está no seu controle". Isso não é frieza, é uma empatia real e eficaz,
muito diferente de apenas trocar explosões emocionais. O principal efeito a longo prazo da implementação desta prática é a construção de uma estabilidade mental e emocional, ou, como está na moda dizer agora, a resiliência. Cada vez que lhe perguntam como está, surge uma oportunidade para um microtreino. Em vez de reagir automaticamente, você faz uma pausa, olha para dentro de si, aplica os princípios do estoicismo e formula uma resposta consciente. No início, isto pode exigir um esforço, mas, a cada dia, a cada repetição, o processo torna-se mais natural e rápido. É como ir ao ginásio para fortalecer os músculos. Você não vê resultados depois de um único treino, mas, após meses de prática regular, você fica mais forte. Da mesma forma, ao praticar regularmente a resposta estoica, você fortalece os músculos da sua consciência, do autocontrolo e da aceitação. E quando um verdadeiro e grande crise surgir na sua vida, e ela inevitavelmente surgirá, você estará pronto. Você já terá desenvolvido a capacidade de encarar as dificuldades, de separar os factos das emoções e de se concentrar nas suas próprias ações. A banal pergunta, como está? Tornar-se-á o seu dojo diário, o seu ginásio pessoal de treino para o espírito. E por fim, chegamos à compreensão de que a melhor resposta de um estoico não está nas palavras. As palavras são apenas muletas, especialmente nas fases iniciais. O objetivo supremo de quem pratica o estoicismo é atingir um estado de paz interior e serenidade que seja perceptível sem a necessidade de palavras. Imagine uma pessoa que entra em uma sala. Ela não se agita, não reclama e nem se gaba. Ela se move com calma e confiança. O seu olhar demonstra clareza. A sua postura carrega dignidade. Quando lhe perguntam, como você está? Ela pode simplesmente sorrir e acenar. E nesse sorriso e aceno, haverá mais força e verdade do que nos discursos mais eloquentes. O estado dele fala por si. Ele é a própria resposta. Quem está por perto sente, intuitivamente, que essa é uma pessoa em harmonia consigo mesma e com o mundo. Alguém em quem se pode confiar. Este é o resultado final da prática. Sua resposta para a pergunta, como você está? Não é o que você diz, é quem você é naquele momento. E o trabalho diário com seus pensamentos, seus julgamentos e suas reações é o caminho para se tornar essa pessoa. Um caminho que começa com a decisão de nunca mais responder, tudo bem, ou, dá para levar. Em suma, vamos recapitular. Descobrimos que o habitual, tudo bem, ou normal, não é apenas uma frase vazia. É, na verdade, uma forma de auto-engano que nos afasta da realidade. Entendemos que o estoicismo nos oferece uma alternativa incrivelmente poderosa. A melhor resposta para a pergunta, como você está? Não é uma fórmula decorada, mas sim um processo completo, dividido em 3 passos. O primeiro, aceitar a realidade tal como ela é, sem rótulos ou julgamentos emocionais. O segundo, mudar o foco dos eventos externos para as suas reações internas, concentrando-se no que está sob o seu controle. E o terceiro, o nível máximo, é o amor fati, amar o seu destino, aceitando tudo o que acontece como um bem. A verdadeira resposta estoica, portanto, não está nas palavras, mas em um estado de serenidade interior, de autoconsciência e de calma, que você irradia para o mundo. E toda vez que lhe perguntam, como você está? Você recebe uma oportunidade valiosa de treinar e reforçar esse estado. Você transforma um ritual social vazio em um verdadeiro ato de autodesenvolvimento. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Espero que ele tenha sido não apenas interessante, mas também prático e útil. Se gostou, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder os nossos próximos mergulhos na filosofia prática. E agora, a pergunta para você. Quero muito ver as suas respostas nos comentários. Qual foi a situação mais desafiadora em que você precisou responder, como você está? E o que você responderia agora?
munido do conhecimento estoico. Vamos debater. Até a próxima.